Olá pessoal, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Hoje são 14 de setembro de 2025, Dia Nacional de Missões. Eu sou o pastor Anísio Andrade da Silva, presidente do Ministério Apologético Boas Novas. Hoje nós vamos estudar ainda aquele velho assunto do terceiro trimestre, né? Colocar para você, o assunto é esse aí, lições bíblicas, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Deixa eu arrumar aqui para nós aqui a nossa telona, para ficar boa aí para você acompanhar comigo. Ótimo. Então vem comigo através da telinha menor, onde nós podemos compartilhar a imagem com o texto. Texto áureo, abre aspas, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Fecha aspas, Atos 10, 47. Verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A leitura em classe, Atos 10, do 1 ao 8, e o 21 ao 23, e do 44 ao 48. Vamos então. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados, o Cornélio disse, sou eu a quem procurais, qual é a vossa causa, porque estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias.
A minha garganta hoje não está muito boa. Mas já ela fica boa. Fé em Deus. Bom, então vamos à introdução. Deixa eu apresentar essa lição para vocês hoje. Nós vamos apresentá-la da seguinte forma. A letra A, objetivos. Primeiro ponto, mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. Segundo ponto, ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. Terceiro ponto, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. A motivação, nessa lição nós vamos estudar que o Evangelho rompe barreiras e convida a igreja a viver a missão com abertura, compaixão e obediência ao Espírito. Que nossos corações estejam sensíveis à voz de Deus e prontos a levar sua salvação a todos. Vamos então à introdução da lição de hoje. Vem comigo aí na sua tela menor. Isso. Nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Palavra-chave, aceitação. Tópico de número 1, a revelação de Deus aos gentios. Primeiro ponto, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, Atos 10:3. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois, mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Atos 10, versículo 2. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos 10, 22. Então, que vocês podem verificar o quanto é maravilhoso, né, a questão de que nós temos essa missão exclusiva de pregar o Evangelho, de levar as boas novas de salvação para as pessoas. A Bíblia diz que os anjos gostariam de ter esta oportunidade, mas não lhes foi dada. Então, sinta-se honrado em ter esta primazia, levar o Evangelho, a palavra de salvação para as pessoas que ainda não conhecem Jesus de fato. Segundo ponto, a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação, Atos 10, 10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina, que o deixou perplexo, Atos 10, 11 e 12. Deus sabia do impacto que a missão
na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional desta revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Atos 10, 23, Atos 10, versículo 23, Atos 11, versículo 12 e Atos também 11, versículos 15, também o Atos 15, versículo 7. Tá tudo meio confuso aqui, ó. Dá para você ver aí, tá meio confuso aí a colocação das referências, mas é isso mesmo. Terceiro ponto, a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, 1 Timóteo 2,4, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16,15. E aqui nesse texto de Marcos 16,15, no contexto aqui nós vemos ainda que a missão não é apenas pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, é curar enfermos, libertar pessoas oprimidas, dentre outras coisas. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Então, quando Jesus enviou seu Espírito, o Espírito Santo veio com essa missão de nos capacitar para cumprir a missão que ele já havia determinado 3 vezes aproximadamente, né, em Mateus 10, Mateus 28 e Marcos 16. Então a missão foi dada, o Espírito já foi concedido e resta a nós então levar a cabo essa missão de divulgar as boas novas e convencer pessoas através da fé em Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele faz isso, ele faz essa mudança, essa conversão. Deus revelou seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o Evangelho aos gentios. Auxílio bíblico teológico. Cornélio e Pedro, abre aspas, a primeira igreja fundada após o Pentecostes era composta quase exclusivamente de judeus. Durante anos, nenhuma tentativa foi feita no sentido de evangelizar os gentios. Apesar do último mandamento de Cristo, isto nos parece surpreendente. Mas era difícil remover da mentalidade judaica certos preconceitos seculares. Somente o poder de Deus poderia arrancar deles tais costumes. Antes da grande comissão ser efetuada pela igreja judaica, o evangelho alcançar os gentios, algumas questões teriam de ser solucionadas. Será que judeus e gentios poderiam receber igual salvação, ficando em pé de igualdade? Os crentes judeus poderiam ter comunhão e convívio com os gentios? Os judeus os consideravam, entre aspas, impuros. Até da sua comida se recusavam a participar. Isso por não ser preparada de acordo com a lei de Moisés. Deus se pronunciou sobre estas dúvidas. Primeiro, providenciou um contato entre 2 pessoas, Cornélio e um gentio interessado no Evangelho, e Pedro, pregador judeu. Fecha aspas. Está aí para você a referência, né, os créditos. E nós vamos então, sem mais delongas, para o tópico de número 2.
A salvação dos gentios. Primeiro ponto, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Atos 11, 14. A sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos, Atos 10, 34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos, Atos 10, 35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todos, para todo aquele que em qualquer nação o teme a Deus. Em terceiro lugar, Cristo é o Salvador de todos, Atos 10, 36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Segundo ponto, a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento, Atos 10, 43. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que arrependidos professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam de arrepender-se para serem salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isto era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios, Atos 11, 18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. Em resumo, a mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo. Vamos para o terceiro tópico, o Espírito derramado sobre os gentios. Primeiro ponto, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio. Atos 10, 44 ao 46. Foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos 15, 16. Assim, o recebimento do Espírito, incluindo a experiência pentecostal no batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão, entre aspas, feita aos gentios. Gálatas 3,14. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, em Joel 2,28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne, entre aspas, Atos 2,17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas, sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar, Atos 2,39. Eu, você e todos os que creem em Jesus somos contemplados com esta promessa de Deus. O tópico, aliás, o segundo ponto é o Espírito recebido. Primeiro me permita aqui tomar uma água e eu estou com sede.
Pronto, voltamos. Item 2 do terceiro tópico. O Espírito recebido. Como vimos logo após os gentios terem, entre aspas, recebido a palavra de Deus, Atos 11:1, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia, abre aspas, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, fecha aspas, Atos 10:45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã. Abre aspas, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus, fecha aspas, Atos 10:46. O terceiro ponto é um Pentecoste, entre aspas, visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, Atos 2, versículo 4. Inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas, registradas em Atos 11, versículos 15 até o 18. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes, entre aspas, visto e ouvido. Glória a Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, detentora dos direitos autorais desse estudo bíblico, através da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, tem o seguinte entendimento. A evidência, a confirmação do batismo no Espírito Santo vem através do falar em línguas e magnificar a Deus, glorificar a Deus. Então, todas as vezes que alguém é reconhecido como batizado no Espírito Santo, é porque esta pessoa demonstrou esses sinais físicos e visíveis, audíveis, né, da manifestação do Espírito Santo. Fala em outras línguas e glorificam ou magnificam a Deus. Em resumo, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. Glória a Deus, graças a Deus que nós fazemos parte dessa graça maravilhosa. Eu já vou trazer para você o subsídio teológico, mas antes eu vou tomar mais uma água. Hoje eu tô com muita sede, viu? Pronto, nós vamos então encerrar a nossa aula de hoje com mais um auxílio bíblico teológico. Deus não faz acepção de pessoas. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Há pessoas de certas nações que consideram os habitantes de todas as outras um amontoado de raças inferiores. Outras, até crentes, pensam que seu pequeno grupo é a esfera limitada do favor de Deus. O racismo ou preconceito racial não pode ser adotado por crentes. Ninguém foi consultado antes de nascer. Quanto à raça,
à qual gostaria de pertencer. Portanto, não é base para alguém se orgulhar ou desprezar seu próximo. Deus, de uma só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17, 26. Você pode conferir aí, está aí na sua tela aí, destacado em vermelho a referência. Nenhum cientista verá diferença entre amostras de sangue de pessoas de todas as raças. Cristo veio oferecer a salvação a todos aqueles que creem, independentemente de raça. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. A igreja é uma fraternidade espiritual em que não se reconhecem distinções dessa natureza. Todos somos um em Cristo. E tá para você aí o subsídio, a referência, os créditos para a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então eu quero concluir aqui falando para você que, assim como Deus, ele não colocou no DNA do ser humano uma amostra de que esta pessoa teria uma pele clara ou escura, que essa pessoa teria uma religião ou outra. Então, qualquer amostra de sangue vai determinar o tipo sanguíneo, dentre outras coisas, mas não evidencia a cor da pele. Então, isso já ficou assim para que nós não levemos em consideração a raça, a cor, a origem social das pessoas, de onde a pessoa veio, porque quando nós estamos em Cristo, nós somos um em Cristo. E quando nós estamos em comunidade, em sociedade, nós somos um povo, somos uma nação. Então, eu dou graças a Deus que o Brasil está caminhando cada vez mais para acabar com essas ideologias de separatismo, né? Então a gente precisa se unir e não se separar. Se unir em torno de Cristo e de um bem maior que é a nossa salvação. E para concluir, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Eu quero, nesse dia, agradecer a você pela sua companhia, você que está assistindo esse vídeo depois do horário. Esse vídeo está sendo postado às 7 horas da manhã do dia 14 de setembro de 2025, Dia Nacional de Missões. Então, quero agradecer a todos vocês e quero pedir que vocês curtam e compartilhem os nossos vídeos, o nosso trabalho. Entra lá na nossa página no Facebook, @MABNovas, o nosso canal no YouTube, @MABNovas também, e o nosso canal particular tem muita coisa importante também, @PR.AnísioAndrade. Então, eu conto com você para compartilhar, assistir todos os nossos vídeos, né, fazer comentários e, se você puder, ajudar o nosso ministério pequeno, ainda novo, nós estamos com menos de 4 anos de existência, mas pelas evidências, pelo que Deus tem feito em nosso meio,
eu tenho plena convicção de que nós vamos sim crescer, principalmente em graça e em conhecimento, em poder e autoridade de Deus. Então, se você puder nos ajudar para que a gente compre melhores equipamentos para fazer nossas transmissões, equipamentos também para o salão da igreja, nós estamos com equipamentos defasados, equipamento de som da década de 80 ainda, misericórdia. Então, a gente precisa de ajuda. Se você puder, nós te agradecemos. Então, desde já, muito obrigado. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue sempre te abençoando. E hoje à noite nós teremos o nosso culto da família, logo mais às 19h30. E esse vídeo ele é feito para você que mora distante do salão de cultos da igreja, tá? Inclusive, esse vídeo é pré-gravado. Ele vai ao ar às 7 horas, mas às 9 horas eu estarei aqui no salão da igreja com vocês para dar prosseguimento a essa mesma aula presencial, já com uma discussão mais ampla, com o pessoal trocando ideias. É um pouco mais demorado, leva quase 1 hora, mas é bom, é prazeroso. Então, eu aguardo você que mora no condomínio residencial Asa Branca, logo mais às 9 horas para a nossa escola bíblica dominical presencial e às 19h30 para o nosso grande culto da família. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Tchau.